os irmãos e irmãs que fazem parte dessa equipe maravilhosa. Pode vir aqui em cima, por gentileza. Se puderem tirar até uma foto. Pastora Marta de Assis, por favor. Esse momento é profético. Deus, no momento que você entrou aqui, eu vou recorrer. Deus, no momento que você se dispôs a sair do seu lar, com o coração disposto a ouvir a palavra de Deus, já começou um ato profético na sua vida de parte de Deus. Aleluia! E o que o Senhor vai fazer? Eu não sei, mas eu quero chamar também o pastor Zé Ricardo aqui, por gentileza. Sabe, querido Deus, no primeiro domingo do mês de maio, nós temos visto aqui, vocês têm observado, até no estudo bíblico, que nós fazemos aqui um círculo. Porque a família, o valor da família, olha uma família aqui. Então, queridos, isso aqui, que todos olham para nós como um espelho e que reflete na vida de vocês a glória de Deus, que o Espírito Santo de Deus flui na vida de vocês e família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar as mãos. Bendito Deus e Pai. Eis aqui a tua filha, Pai Celestial, juntamente com o teu esposo, pastor José Ricardo. Estamos aqui, Deus amado, e temos orado, não só pela vida dos seus filhos, mas com toda a família IMO 42. Mas a tua serva tem uma responsabilidade hoje, de ser um instrumento nas tuas mãos, instrumento esse vivo. E que teu Santo Espírito venha fluir sobre a sua vida, ao ministrar a palavra do Pai. Na ministração da palavra, que haja cura emocional sobre a família, que haja assim a restauração, e que toda uma cadeia ela seja detonada pelo poder que há no nome de Jesus. Que a mente seja tua, meu Pai, toda a mente aqui seja voltada para o Senhor, seja cativa ao teu Santo Espírito nesse momento. Toma a família da tua filha em tuas mãos, que toda uma retaliação seja lançada por terra, repreendido pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, agradecido ao Senhor por tudo. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Esse círculo tem nome, igreja. Se chama Círculo de Fogo. A Deise e o pastor Delci lembra bem, né, Deise? Muitos anos atrás, o Senhor me deu 2 círculos e nós tivemos uma experiência linda na nossa casa, com círculo de fogo, umas pessoas que nos visitavam, e de madrugada o Senhor me deu uma revelação acerca dessas pessoas que estavam nos visitando, que eu não conhecia, e Ele disse: amanhã você coloca eles dentro do círculo de fogo. 2 círculos de fogo nós fizemos. Lembra, pastor Delci? Lá em casa? Deus operou maravilha no meio daquelas vidas, irmãos. Eles se assustaram com o que Deus pode fazer. Amém? Eu não posso receber algo que Ricardo não receba junto de mim. Nós formamos uma só carne. Estou muito feliz. Estou fechando o mês de maio, no mês da família. E domingo que vem já é culto da família novamente, né, pastor? Que delícia. Vou te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos 27, para a gente não avançar longe de mim. Glória a Deus. Vale a pena salvar seu lar. Amém? Isso veio na minha mente, irmãos. Vale a pena
Você que tem olhado para o celular e disse assim, acho que não tem mais jeito. Acho que está complicado. Acho que está difícil. Acho que não vai dar. Não estou conseguindo encarar. Não vou dar conta sozinha. Não vou dar conta sozinho. Vale a pena salvar seu lar. Vale a pena você lutar pelo seu lar. Isso está demonstrado no livro de Atos 27, versículo 23 e 24. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Amém? Eu trouxe uma pergunta para você. Quantos navegam contigo? Pastora Marta, dentro do seu barco, dentro do seu navio, você visitante aqui, eu quero que você se veja dentro de um barco agora. Quantos navegam contigo? Quantos estão contigo dentro desse barco que você tem estado? Então, irmãos, nós estamos dentro de um capítulo que fala que Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. Então, tem hora que o naufrágio vai ser inevitável. Só que existe uma proposta de Deus para a nossa vida, irmãos, que vai muito além de tudo aquilo que acontece conosco. Eu quero te dizer essa noite que você, às vezes, está confuso. A Natália louvou aqui que tem hora que a gente não entende o que acontece. Quem sabe essa noite você está confuso, você tem vivido uma semana confusa, um mês confuso, um ano de 2026 muito confuso. Você não tem entendido. Mas a proposta é muito maior, o propósito é muito maior, e muitas vezes nós estamos apegados à nossa vida, e a gente não olha para o que tem através da nossa vida para o reino de Deus, através não só da nossa vida, mas também da nossa casa, a nossa família. E quando a gente olha para isso aqui, Paulo está vivendo um momento muito difícil, um momento, irmãos, aquele momento que você diz assim, nunca passei por algo parecido com isso. Você pode já ter falado isso. Eu estou passando por um momento que eu nunca pensei que poderia passar. Eu acho que isso veio na mente do apóstolo aqui dentro desse navio. Ele falou, Senhor, já passei por muita coisa. Já passei por muita coisa. Coloca 2 Coríntios 11. A mídia fica lá agora. 2 Coríntios 11, 24. Só para você ter noção do que ele passou, tá? Para a gente continuar. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas externas, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, nós estamos diante de um homem que passou por muita coisa. Se você passou por algo, eu creio que você não passou por tudo isso. Mas você pode estar passando por algo que, aos seus olhos, está te consumindo. Eu quero falar contigo essa noite. Algo que tem consumido a sua alma, algo que tem te preocupado, algo que tem roubado o seu sono e a sua paz, a paz da sua casa, a paz da sua família. Então, eu quero dizer para você, quem está contigo no barco? Paulo não estava sozinho nesse navio. A Bíblia vem a nos dizer que ele estava com 276 pessoas ali. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? Quando ele olhou para dentro daquele navio e viu aquelas vidas, ele sabia exatamente o valor de cada um. De repente, aquelas pessoas não tinham noção do próprio valor, mas Paulo sabia o valor de cada um que estava ali no navio com ele. E ele lutou por essas vidas, porque se dependesse daquelas pessoas, eles morreriam.
Quem sabe a sua casa vai sobreviver ao que tem vivido e passado, porque você está dentro do barco, entendendo o propósito maior. Amém? Aqui no versículo que nós lemos, disse Paulo, não temas. O anjo, ele se apresenta a Paulo, ele vai encorajar Paulo, dizendo, Paulo, não temas. Importa, Paulo, que você sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Querido, o tema desse capítulo aqui é essa providência divina que Deus toma a favor de vidas. Eu não sei se você já percebeu quantas providências Deus já tomou acerca da tua vida. Eu não sei se você é capaz de agora parar aqui e lembrar, naquele dia, se não fosse a providência do Senhor, eu teria me afastado, eu teria descido do barco, eu teria abandonado a minha família, eu teria ido embora, eu teria mandado meu filho embora, minha filha embora. Querido, Deus é maravilhoso. Ele providencia condição para você suportar. Amém? Querido, eu quero te dizer essa noite, o vento vem e o vento vai. O vento vem e o vento passa. Amém? Glória a Deus, isso é maravilhoso demais, querido. Deus sempre vai se apresentar pessoalmente na nossa vida, na nossa história. Eu sei que você tem uma história com Deus. Eu sei que a sua caminhada já tem uma história com Deus. Eu quero te falar uma coisa. Eu comecei a ler Atos 27. Eu preguei há mais de 20 anos em Atos 27. Eu até brinquei com o Paulino, falei, quantos anos você voltou para Jesus, Paulino? Ele falou, mais de 20 anos, só não lembra dia. Ele voltou para Jesus no dia que eu preguei em Atos 27, isso marcou minha vida. Tem mais de 20 anos que eu não prego em Atos 27. E o Espírito Santo me deu Atos 27 essa semana, e eu fiquei meditando, lendo, e sem saber ainda o que Deus tinha a falar. Quando eu li Atos 27, eu puxei para as páginas anteriores, porque eu ando de trás para frente. E Deus foi falando ao meu coração, e Ele disse, Marta, eu estava na conversão de Saulo. Querido, Deus estava na sua conversão naquele dia, pastora Deise. Quando Deus falou assim para Deise, andando no calçadão de Campo Grande, no meio de uma multidão como essa, eu te tirei. Não foi, Deise? Deus tem uma história contigo. Eu sei que você sabe o dia que você começou uma história com Deus. Ele está na tua história. Você não está sozinho e abandonado. Pastor Casimiro, você não está sozinho nem abandonado. Deus está na tua história. Deus está na tua história. Hoje de manhã, quando nós estávamos aqui à frente, eu, Deise e a minha amiga, Tânia Mara, o coral estava cantando, aliás. Eu olhei para a igreja, tinham 5 pessoas que se destacaram aqui no nosso meio. E sabe por que elas se destacaram? Pela altura. E quando eu olhei para a igreja, o Senhor falou assim, olha para a altura do Léo. O Léo lá atrás se destacou. Olha para a altura do Felipe. O Felipe ali se destacou. Olha para o Ricardo da Tati. Ele se destacou. E tinha mais 2 homens bem altos aqui que se destacaram. E o Espírito Santo falou comigo, esse destaque só você vê. Mas eu vejo todos aqueles que você não contempla daqui da frente têm se destacado na minha presença. Você que acha que Deus não te ouve, você que acha que Ele não te escuta quando você acorda às 3h20, vai ao banheiro e volta e lança um pensamento diante dEle, Ele está te ouvindo, amém? E eu quero dizer para você que em Atos 9, a partir do 3, diz assim, ó, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu.
Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que eu faça? Amém? Esse homem está convertido, irmãos. A voz do Senhor, uma frase do Senhor converteu Saulo. Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Já pensou, irmãos? Sem questionamento. O que eu quero dizer para você? A partir do dia que você se converteu, daqui para frente, é Senhor, o que queres que eu faça? Amém? Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Se você é convertido, pergunte ao Senhor essa noite: Senhor, o que queres que eu te faça? Amém? Na sua casa, na sua família, como eu tenho que proceder? Senhor, essa situação aqui dentro da minha casa, como é que eu procedo aqui? Como é que eu faço? O que queres que te faça? E no capítulo 13, eu me deparei com um versículo, porque eu voltei para trás e li. Querido, quando você abrir a palavra do Senhor, tem um pote de ouro na tua mão. Eu li o 27 e vi lendo para trás. Saltou os meus olhos no 13:2 e diz: servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenham chamado. Depois da sua conversão, tem um chamado para a sua vida, onde você estiver. Aqui, no seu lar, aonde você trabalha, tem um chamado te esperando. Tem um chamado lindo te esperando. A partir do momento que a gente vive esse relacionamento lindo com Deus, essa história linda com Deus, sendo escrita pelo próprio Deus, conforme eu estou lendo a história de Saulo, de Paulo aqui, tem história escrita acerca da sua vida, amém? Leva a sério isso que eu estou te falando hoje. E a gente vai lendo, irmãos. Olha que coisa linda. No 18 ele diz, deixa eu ver aqui onde eu anotei, 18, 9 e 10. Olha o que ele diz para Paulo aqui. E disse o Senhor em visão a Paulo. Deus já está em visão com ele. Querido, Deus tem te dado visão. Lá na sua casa, como Natália falou aqui, sabe a visão da pia? Sabe os mistérios que as mulheres recebem, né? Na pia, no tanque, forrando a sua cama. Mulher, acorda nesta noite para as visões que o Senhor tem te dado. Amém? Não temas, mas fala e não te cales. Irmãos, olha como Deus vem trabalhando na vida de Paulo. Porque eu sou contigo. Não te cales, querida. Não te cales, querido, porque eu sou contigo. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então, Deus vai trabalhando na vida de Paulo. E ele vai, irmãos, a gente pensa assim, oh, que maravilha, não vai passar por nada. Mas ele vai passar por muita coisa, querido. Quando a gente chega aqui no capítulo 21, ele está viajando e ele para na casa de um evangelista chamado Filipe. E ele vai à casa de Filipe. A partir do versículo 8, no capítulo 21, diz: no dia seguinte partiu dali Paulo, e nós com ele estávamos. Chegamos a Cesareia. Entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então, Paulo está dentro da casa do evangelista, que tem 4 filhas que profetizavam. Olha a casa que ele está. Mas olha o versículo 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. Queridos, eu quero te dizer que de Cesareia a Judeia, eu pensei que eu tivesse anotado. Deixa eu ver se eu anotei quantos quilômetros. Acho que é 100 a 120
quilômetros. Deus trouxe um profeta para falar com Paulo, dentro da casa de Filipe, onde haviam 4 moças que profetizavam. O nome dele é Ágabo. Vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e entregarão nas mãos dos gentios. Ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. É muita profundidade, irmãos. Que nível é esse de relacionamento de Deus com Paulo, de Paulo com Deus? Mas Paulo respondeu, mais o 14, e como não podíamos convencê-lo, nós aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Faça-se a vontade do Senhor. Querido, sabe o que eu quero te ensinar através do Espírito Santo? Quando você se vê sem saída, quando você olhar ao seu redor e aos seus olhos não ter mais saída, diga essa frase: faça-se a vontade do Senhor, Marta. Faça-se a vontade do Senhor. Amém? Ele parte para Jerusalém, não sabendo o que esperava ele ali. Quando ele chega em Jerusalém, irmão, só para você ter ideia, para a gente voltar lá para o 27, ele entra no templo. Ele vai ser acusado de muitas coisas. De pregar contra a lei de Moisés, de levar para dentro do templo pessoas que não poderiam estar ali nos lugares sagrados. E o povo, ele cria um tumulto na cidade. E tira Paulo de dentro do templo, açoita Paulo. Paulo passa um aperto. E entra um comandante, para não deixar Paulo morrer, ele prende Paulo. Então, Paulo vai ficar preso. Em primeiro momento aqui, depois ele precisa ser mandado para Cesareia. E ele volta para Cesareia, fica preso 2 anos em Cesareia. Quando nós chegamos no capítulo 27, é onde ele está indo ser julgado em Roma. Então, vamos voltar ao capítulo 27. Ele apela para César para ser julgado em Roma, porque ele é cidadão romano, e ele está aqui. Versículo 1 de 27. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Então, ele entra nesse navio para ir para a Itália, e começa aqui uma viagem. Versículo 4, partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Querido, eu falei que nós estamos dentro de um navio, e, às vezes, o vento é contrário. Não sei se você percebeu, hoje, na hora do almoço, nós estávamos almoçando na varanda, eu falei: isso é barulho de vento? Aí, acho que a Marcele falou assim: não, mãe, acho que é um helicóptero. Eu falei: não, tem um vento aqui. Está começando a soprar um vento. Um vento não passa despercebido. Amém? Você acha que, pastor, você acha que um vento vai passar despercebido? Um vento não passa despercebido. Eu senti que estava começando um vento. Eu falei: é um vento. Eu olho para esse capítulo 27 e me impressiono com a narração de Lucas, como ele faz detalhe dos ventos, ele faz detalhe do barulho. O vento marca. O vento marca. Um acontecimento forte na sua vida te marca. Então, aqui, irmãos, eles já começaram de dentro do barco, de dentro do navio, a sentir, e deu nome ao vento. Disse: está vindo um vento contrário. Você já andou na rua e já teve um vento contrário?
Nós moramos num lugar maravilhoso, sopra um vento, né? Mas às vezes bate umas pedrinhas, o vento contrário já traz uma certa dificuldade. Quem sabe é isso que você tem vivido? Quem sabe é essa definição que você estava buscando e não tinha entendido até agora? Quem sabe você fala, é verdade. Tem um vento contrário contra a minha vida. Querido, calma. E 7. Como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Sinido, não nos permitiu o vento ir mais adiante. Tem hora que o vento para a gente. A hora que o vento te parar, fica parado, irmãos. Não tem como lutar, então você para. Aquiete a sua alma. Aqui o texto diz que nós precisamos nos aquietar. As pessoas começaram a se agitar dentro desse barco. E a única percepção ali era de Paulo. Então, as pessoas começaram a se perder. Adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. Costeando dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lásia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no dizia Paulo. Ainda não tinha entendido que a voz ali que precisava ser ouvida era de Paulo. Muitas vezes nós agimos exatamente assim. Deus está falando e você com a cabeça cheia e você acha que a resposta está com a Rose, a resposta está com o Richardson, a resposta está com o pastor José Ricardo, com o pastor Marco. E Deus está falando. Deus está falando. E a gente dando mais atenção, às vezes, às vozes do que à voz do Espírito Santo. E eles ali passando por tudo isso, irmãos. E o 13 vai nos apresentar outro vento. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo de vela, foram de muito perto costeando Creta. Aí o 14 nos assusta e diz assim, mas de repente, sabe, irmãos, a gente não pode achar que está bom lá em casa. A gente não pode esmorecer na oração. Nós não podemos esmorecer na vigilância. A palavra diz, vigia, ora, porque parece que ficou bom, né? A gente dá aquela relaxada. Opa, passou. Ah, que bom foi. Vigia dobrado, pastora Rose. Vigia dobrado, meu irmão. Mas, de repente, não muito depois, irmão, deu nela um pé de vento chamado Euraquilão. Sabe o vento que tem nome? Você sabe o que é um Euraquilão? Um Euraquilão, irmãos, é um furacão, é um tornado, é um tufão. Você sabe o que é estar no mar, dentro de um navio, e dar de cara com um tufão? É morte. É navio despedaçado, irmãos. É naufrágio, irmãos. Só Paulo entendia. Só Paulo estava vendo. Só Paulo tinha avisado. Quantas vezes você avisa, irmãos? E Paulo disse, eu avisei a vocês, eu falei que a gente deveria ficar em Creta um pouco, não era tempo, não era favorável. Irmãos, quantas vezes a gente fala com o filho, com a filha? Quantas vezes a gente avisa? E Paulo diz, mas tudo bem, vamos nos aquietar. Vocês deveriam ter me escutado. Mas calma, vamos pensar. Vamos nos aquietar. Vamos vencer o Euraquilão. Amém? Você crê que você vai vencer o Euraquilão? Tem tufão lá? Vindo contra a sua casa? Se ela está na rocha. Água não luta com rocha, né? A água contorna, espera, vai dar certo, irmão, aguenta firme. Aí diz assim, sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando a mão a tudo, nos deixamos ir à toa.
Calma, irmão. Tem hora que a gente tem que parar e deixar Deus nos levar. E vai acontecendo aqui os mistérios de Deus. O 18 diz, andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviamos o navio. Começa a você pensar, o que eu faço, Pai? Senhor, nós vamos morrer. Alivia um pouco o navio para vocês chegarem mais perto, né? A gente ganhando tempo, sabe, irmãos? A gente precisa de tempo. A gente precisa de um tempo. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. 20. Não aparecendo havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de salvar-nos. Quando acabou a esperança dentro daquele navio, Paulo se torna pastor naquele lugar e diz, gente, vamos nos aquietar. Vocês estão muitos dias sem comer, vamos nos alimentar, vamos comer, vamos redobrar nossa força. Querido, se alimente. Você está passando por uma dificuldade, uma luta muito grande, aí você deixa de vir à igreja. Aí você fala, não, estou na luta, não vou à consagração. Não estou na luta, não vou quinta-feira, fica dentro de casa, dentro do quarto. Querido, venha se alimentar, amém? Venha se fortalecer, venha buscar do Senhor, venha ser ungido no altar do Senhor. Não fique em casa, querido, venha se alimentar. E Paulo já tomou o barco aqui, ele já tomou a direção, e agora estão ouvindo, já estão ouvindo Paulo. Agora sim, quando a gente percebe que a luta é grande, a gente começa a querer ouvir Deus, porque não tem mais condição de salvamento aqui. Aí, nós temos aqui a partir do 23, onde eu li. O 22, mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Amém? Queridos, olha para o versículo 25. Eu quero que você leia no seu coração. Olha para ele com a sua mente agora. Porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. O que Deus tem falado para você? Como a você Deus tem se manifestado? O que tem dito Deus a respeito da sua vida e da sua casa? O que Deus tinha falado para Paulo? Paulo, importa que você dê testemunho do Evangelho. Amém? Sabe, isso tudo que Paulo passou, irmãos, é por conta do testemunho do Evangelho, que precisava chegar a Roma. E muito antes disso, tinha um povo numa ilha esperando salvação também. Sabe por quê? No meio do caminho, o navio foi para o fundo, porque tinha um povo bárbaros na ilha chamada Malta, que precisava da chegada de Paulo naquele lugar. E o navio, irmãos, a partir do 26 diz, contudo, vai acontecer conforme o Senhor disse, contudo necessário irmos dar numa ilha. Olha que profundidade, igreja. Vai acontecer o que o Senhor falou, mas você primeiro vai passar num lugar aí, querido. Querida, você primeiro vai falar de Jesus num lugar. Por que você para no hospital? Por que a gente para em hospital? Para falar de Jesus naquele lugar. Amém, irmãos? Um minutinho nessa semana que eu fiquei na Copa sozinha, entrou uma professora. E ela chorou na Copa comigo. Ela falou algo, e eu citei um versículo. E ela perdeu a voz. Um versículo citado por mim. Ela teve que se recompor. Você acredita nisso?
um versículo citado, ela chorou tanto que ela precisou se recompor. Eu esperei calada ela se recompor, porque o Espírito Santo estava trabalhando. Amém? Querido, era necessário. Paulo sabia exatamente disso. O navio, já sei, vai se perder. Vamos todos para o mar. A notícia não era boa, irmãos. Deus nunca vai nos deixar no engano. E vai se despedaçando. Irmãos, jogaram o trigo na água. Começaram a... Não pode acontecer isso que Deus falou. É necessário. Vai dar numa ilha. Irmãos, quando chega perto da ilha, a proa, não sei se é a proa, abre, o navio se despedaça. Quem sabe nadar, nadou. E quem não sabe nadar, se agarrou a qualquer coisa. Numa tábua. Mas a palavra se cumpriu, irmãos, amém? Chegou todo mundo. Chegaram todos os 276 vivos na praia, numa ilha chamada Malta, cercado pelos bárbaros. Sentiram pena, estava frio, estavam todos molhados. Fez uma fogueira. Da fogueira, irmãos, enquanto Paulo foi jogar uns gravetos, pula uma víbora na mão dele, pica ele, todos esperaram a morte. Irmãos, entre tantos, por que você tem sido atingido? Eu quero que você pare aqui esta noite e diz, Senhor, tem misericórdia, parece que eu estou em pecado. Foi exatamente isso que os bárbaros falaram a partir daquele momento para a vida de Paulo. Esse homem deve ser um assassino. Estava num navio que afunda. Agora, chegou aqui, a víbora pica na mão dele, só atingiu Paulo. Por que você tem sido atingido? Por que você está incomodando o inferno? Por que você está levando o testemunho da palavra? Amém? Amigo, é isso. Alegre o teu coração. Alegre o teu coração. Querido, o vento estava vindo e os problemas dentro do barco. Quem sabe é isso que você tem vivido? Os problemas dentro do seu lar. Nós podemos pensar em problemas pequenininhos, até problemões que você nem pode contar aqui para ninguém. Vividos por você, aflições tão grandes que você ainda não teve coragem de contar. E eu quero falar sobre definir problemas familiares aqui para a gente fechar essa palavra hoje. Você sabe o que é problemas familiares? Se eu te perguntar assim, defina para mim, Tati, problemas familiares. O que você acha que é problema? Um problema familiar. Eu trouxe a definição. Impasses comuns decorrentes de diferenças de gerações, personalidades e falhas na comunicação. Então, você pode estar passando por um problema familiar porque você é de uma geração, seu filho é de outra. Você tem 54 anos, foi pai aos 40 e tem que lidar com a menina de 14 dentro de casa. Aí a gente se pega falando, poxa, que dificuldade com essa menina. Esse conflito familiar é decorrente de gerações diferentes tentando se entender dentro desse lar. Amém, igreja? Pode ser também... O que eu li aqui? Personalidades. A minha amiga estava aqui de manhã, ela é uma pessoa, o Beto é outra. Eu sou uma pessoa, o Ricardo é outra. Meu temperamento é um, do Ricardo é outro. E a gente se uniu para se complementar. Amém? Mas e quem não está entendendo isso ainda? Nós demoramos a entender, mas entendemos. Glória a Deus. Mas isso dá divórcio. Se você não entender que seu temperamento é diferente da sua esposa, que explode, fala na cara, né? Às vezes isso dá divórcio. Pode ser uma falha de comunicação. Então, nós temos aqui problemas familiares. Conflitos de convivência, de rotina. Irmãos, olha que problema, às vezes, começa desse tamanho. Eu vou narrar um problema aqui. Divisão de responsabilidades domésticas
e falta de colaboração dentro do seu lar. Isso é um problema lá? Pode ser um problema? Divisão de responsabilidades domésticas. A divisão de responsabilidade doméstica no seu lar não é respeitada. Só um limpa, o outro nem percebe. Não é? A gente sabe que a nossa casa é movimento. Tânia Mara falou de manhã aqui que a casa existe um movimento. Não é? Mas a gente tem que se movimentar também para deixar as coisas em ordem, irmãos. Que às vezes é só um que lava, só um que enxuga, só um que limpa. E isso você pensa que não. Mas quando a gente escuta muitas mulheres, os homens, às vezes, as reclamações não são coisas gigantes, não. São coisas pequenas que estão incomodando há muito tempo. Então, existe uma sobrecarga em cima de uma pessoa? Aí eu te faço uma pergunta. Isso é um problema que começou de repente ou ele tem uma raiz? Você sabia que todo problema na sua casa tem uma raiz? Tem uma raiz. Todo problema tem uma raiz. Qual a raiz daqui? Expectativas não alinhadas. Então, quando a gente casa, a gente precisa alinhar algumas coisas e a gente não faz isso. A gente casa amando, apaixonado e a gente não alinha. Então, a raiz aí é falta de alinhamento, não é? De sentar, de conversar. E como é que a gente soluciona isso agora, pastora? Faz uma reunião na sua casa e fala, a partir daquela palavra de domingo, eu quero uma reunião terça-feira à noite. Quem quer uma reunião aqui terça-noite com a família? Precisamos sentar, irmãos. Sabe por quê? Ver um lar desabar com reclamações tão pequenas, com tantas raposinhas soltas dentro dos lares. Os maiores questionamentos são coisinhas desse tamanho, olha. E o barco está, ó, só vento contrário. E você pensa que é um problemão que está balançando o barco e não é. Precisamos tomar muito cuidado. Barreiras na comunicação. Tem barreira de comunicação no seu lar? Dificuldade em dialogar, sem acusação. Conversas simples. Está acabando em discussão dentro do seu lar? Pode ter muita gente aqui assim. Começa uma conversa simples e termina em discussão acalorada. É muito grave isso, irmão. Se toda conversa na sua casa está terminando em discussão com seu filho, sua filha, sua esposa, é hora da gente parar hoje, porque senão o nosso barco vai afundar e não vamos estar perto de uma praia. Vai afundar lá, nós vamos morrer. É muito sério, sabe, irmãos? O que a gente traz é muito sério. Qual a raiz dessa falta de comunicação correta? Tem uma coisa chamada surdez seletiva. Você só escuta o que você quer e você prepara uma resposta porque você tem que ter uma resposta. Só que você não responde escutando aquela pessoa, entendendo os sentimentos dela. Isso é muito grave. Parece assim, ela está levantando um problema aqui. Sim, precisamos falar sobre isso. Por que nós temos essa surdez seletiva? Como é que eu conserto isso, irmãos? Porque a raiz está aí. Um pai virar para o filho e falar, cala a boca, eu não quero te ouvir, não quero saber. O filho está querendo te explicar, irmãos. A gente precisa ouvir. A menina, você precisa ouvir sua menina. Ela tem 14 anos, você precisa ouvir sua menina de 14 anos. Você precisa ouvir seu filho de 17, irmãos. Você precisa ouvir, porque senão outra pessoa vai ouvir, vai dar um conselho contrário, porque nós estamos com surdez seletiva dentro da nossa casa. Dentro da casa dos crentes, selecionando o que quer ouvir, o que não quer ouvir, tampa o ouvido. Não posso, irmãos. Eu preciso entender, escutar, entender com o coração, entender os sentimentos, que fase é aquela, o que minha filha está vivendo, o que minha esposa está vivendo, o que meu marido está vivendo aquele momento ali.
Qual a solução? Aprender a escutar, irmãos. Aprender a escutar. Deixar o outro terminar a frase. Irmãos, nós estamos dentro de Atos 27, amém? Nós estamos, eu não sei que tipo de vento está soprando na sua casa. Ninguém aqui está isento ao vento. Nós estamos dentro do barco, amém? Precisamos prestar atenção. Quem está conosco no barco? Porque teve um momento dentro desse barco que os soldados pensaram, vamos descer do barco? Sabe qual a resposta de Paulo para o comandante? Não deixa ninguém descer, quem descer morre. A solução, o salvamento está dentro do barco. O salvamento está na unidade. O salvamento está em estarmos juntos. Amém, igreja? Não deixe a sua casa afundar. Não receba qualquer conselho. As pessoas falam que eu aconselho demais, aconselho mesmo. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Amém, irmãos? Na multidão. Não sei o seu problema. Não sei se é divergência de valores e ideias. Visão de mundo diferente. Estilo de vida divergente. Quem sabe dentro da sua casa. Irmãos, nós fizemos um encontro de família agora. Um dia desse, um sobrinho desse tamanho veio nos visitar, uma criança. Pois agora, 2 anos depois, ficou desse tamanho. Todo vestido de preto, com cara de roqueiro. Aos 12 anos. Chamou a atenção a mudança. Eu falei, meu Deus, aos 12 anos quer ser roqueiro. E aí, irmãos, como é que a gente lida com isso dentro da casa? Dentro da casa dos crentes, irmãos. Os filhos, você vendo, né, saindo, vestido diferente, você vai percebendo, você fala, meu Deus, como é que eu lido com isso aqui? Como é que eu lido com isso aqui? Diferença de mundos, estilos de vida divergentes. Financeiro, Tânia abordou, e eu também, cuidado com o estresse financeiro, falta de planejamento dentro da sua casa. Se você ganha 3.000, viva uma vida de quem ganha 3.000. Não imite quem ganha 15, querido, não tente. Você vai deixar sua família em dificuldade, amém? Seus filhos precisam ter noção de quanto você ganha, quanto sai uma compra por mês, quanto é a luz da sua casa. Nós precisamos. Então, o problema pode ser saúde. Eu não sei qual é o seu problema. Eu estou citando problemas até pequenos, irmãos, mas tem gente aqui dentro que tem problemas maiores. Eu quero te dizer que tem saída, amém? Eu não sei como você vai chegar, estourado, cansado, mas eu quero dizer que o propósito é maior do que você pensa. Tudo que você está passando serve para testemunho do Evangelho, amém? Testemunho, você vai narrar o que Deus está fazendo na sua casa. Hoje não deu tempo da Tânia contar, mas ela passou um processo com a filha. Creio que um dia, quando ela voltar aqui, ela vai contar para a gente. Então, no final de tudo, precisa culminar no testemunho do Evangelho. Como temos reagido aos ventos contrários? Aqui foi fundamental como Paulo reagiu ao vento contrário. Como você está reagindo ao vento contrário vai determinar a sua vitória. Amém? Se você se desesperar, pular do barco, você vai morrer. Fique no barco. Amém? Olha para o seu irmão, fala isso para ele. Fique no barco. Sai do barco não, querido. A sua reação vai determinar a sua vitória. Eu encerro chamando o Ministério de Louvor, passando para a pastora. Glória a Deus. Deus te abençoe. Alcance a sua vida, a sua família, irmãos. Amém? Deus alcance a sua casa. Deus alcance a sua família nessa noite. Ah, meu Deus. Deus abençoe sua vida. Deus vivo. Obrigada. Glória a Deus, irmãos. A gente fica sem palavras de ver o cuidado
o cuidado, o amor de Deus. É um mês que não faltou instrução para a nossa casa, para a nossa família. E a gente, não vou encerrar, porque o próximo domingo continuamos. Tem mais um culto de família e que o Senhor, assim, prossiga abençoando a vida da pastora Marta, que tem sido um canal de bênção para a nossa casa.